Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 7 de julho de 2025, segunda-feira, 13 horas e 3 minutos. Ontem eu gravei um áudio para o grupo Caramujos e para algumas pessoas. Só que hoje ele mandou gravar de novo como sequência do áudio anterior. Este áudio tem um foco específico, que é a guerra no Oriente Médio. Por isso, esse áudio vai chegar onde precisa chegar, para que aquela guerra pare quando as pessoas enxergarem a causa. Então Deus vai revelar agora a causa da guerra no Oriente Médio. Tudo isso é permissão de Deus. Porque quando você ora por uma pessoa ou por uma situação, Deus cura aumentando o problema para revelar a causa e ensinar a tirar o mal pela raiz. Eu vou ler para vocês em Ezequiel 2, capítulo 2, versículos 1 a 10. O título é A Vocação de Ezequiel, visão do rolo de livro. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem se assuste com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde com a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que tinha mão se estendida para mim, eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Essa é uma mensagem forte, porque é um remédio, é uma vacina, é uma revelação da causa dos problemas da maioria das pessoas e da sociedade. É a revelação da causa do conflito no Oriente Médio. Eu vou começar explicando para vocês aquilo que eu estava falando na gravação anterior, quando eu mencionei que toda batalha na Terra é contra espíritos e não contra pessoas. Por isso a importância, como a primeira lição de casa de uma família, aprender a conhecer o Espírito Santo.
para que ele revele onde é que está o espírito que não é santo. Porque se você procurar primeiro o espírito que não é santo, ele vai te enganar mostrando um espírito que diz que é santo, mas que na verdade é Satanás. Como toda batalha é contra espíritos, não contra as pessoas, e a Terra está contaminada, só tem uma saída para você sair da Terra, enxergar a Terra e voltar de novo. É pedindo ajuda para quem criou a Terra, que é Deus. Então, se você pedir ajuda a Deus, entregar a tua insegurança e ansiedade para Ele e pedir ajuda para esperar Ele te achar na Terra e não você achar Ele no céu ou do lado, na Terra, aí Ele te pega no colo, mostra o reino de Deus, que é a pureza interior do amor paterno de Deus. Depois Ele traz de volta com uma referência de qualidade, para você discernir o que parece que é amor, mas na verdade é vaidade, de consumo de carne. Por isso, Satanás trabalha exatamente no ponto fraco do ser humano, que é a juventude, os jovens. Porque os jovens eles estão numa transição de emancipação da família e integração social. É um momento muito difícil, é a parte mais difícil do ser humano, que é exatamente esse período, né, entre 11 a 19 anos, mais ou menos. Eles estão muito vulneráveis, porque ficam muito inseguros, porque precisa avançar num caminho novo para eles. Nessa insegurança, eles precisam de uma base de índole interior, de autoconfiança, para manter a identidade, senão ele se perde no meio da pressão e da concorrência de um mundo egoísta de sobrevivência, que idolatra dinheiro, sexo e poder. Por isso, nos Estados Unidos tem uma síndrome de matança. São jovens excluídos das escolas que voltam para matar os outros jovens, matar os professores, detonar a escola. Quem são esses jovens? Tente imaginar agora uma igreja conservadora que, por necessidade de manter a pureza da igreja, tem a porta estreita de usos e costumes opcionais para exatamente curar pessoas que vêm viciados da sociedade, principalmente da idolatria do sexo. Por isso, é uma igreja de oração. Quando essa igreja de oração, ela tem noção da responsabilidade dela e ela confia em Deus, então ela prioriza a oração, mas não exclui pessoas, mas a converte. Quando essa igreja ela se torna arrogante na fé, de usos e costumes de uma ditadura religiosa, ela, em vez de reciclar, ela exclui. É igual um país ou uma escola que prioriza aqueles que estão integrados socialmente. E aqueles que não conseguem competir são excluídos. Por isso, o sistema capitalista ele tem a vantagem de manter o espírito de competitividade. Só que ele não tem paciência nem tempo para reciclar os excluídos. E aí é onde entra exatamente o PT. O PT representa o mundo dos excluídos. São aqueles que ficaram à deriva na beira do caminho. São os mendigos da vida. E para sobreviver, cria um submundo de contestação. Por isso,
para aliviar a pressão da solidão, da não integração, são induzidos a ir para as baladas, para as promiscuidades morais, casa separa ou às vezes nem casa, exatamente para não pensar muito, senão dá dor de cabeça, porque vivem para sobreviver, vivem de resto. E esse PT que sente excluído, só que está manhoso pelo vício do sexo, ao invés de reconhecer que precisa melhorar para se integrar, prefere criar submundos de poder para criar uma grande família dos excluídos. Ou seja, aprende a ser político corrupto e professor de faculdade que legaliza adultério, homossexualismo e a maconha. Fica com uma cabeça inchada, que nem o Reinaldo Azevedo, querendo ajudar, mas não percebe que está doente. Em vez de curar, está contaminando os alunos. Por isso, o início do problema de casa foi invasão por estupro. Quem usou essa arma chamada bactéria ser humano veio do lado dos excluídos. Por isso, essa revolta, se não for tratada, gera aquele aluno que volta na escola para matar todo mundo. Foi exatamente o que aconteceu em Gaza. Pegaram as pessoas totalmente detonadas, provavelmente acho que eram presidiários, entre aspas, de um sistema religioso oprimido, e aí soltou com autorização para devorar tudo que tem pela frente, principalmente mulheres bonitas. Estupro. Mas foi uma arma pensada e orquestrada para detonar uma escola de alfabetização de valores morais chamado fé judaico-cristã. Foi exatamente o que aconteceu com Judas. Querendo ajudar Jesus, o entregou por 30 moedas de prata. Essa é a história do PT. É uma carência manhosa que não consegue competir, por isso, ao invés de estudar melhor, se fortalecer na competitividade, prefere detonar o sistema, criando corrupção no poder. Por isso, Brasília, contaminado pela influência da contestação da fé judaica cristã. Por isso, a Dilma, quem foi que patrocinou ela e onde ela está agora? Por isso, Deus permite os ataques para mostrar as origens das causas. É os ciúmes da fé sobre a fé judaica cristã. E a fé judaica cristã é a unção que Deus derramou para o povo judeu. Por isso é o povo mais perseguido da terra, do jeito que foi Jesus. Por isso o povo judeu prospera, porque tem a unção da prosperidade, que é Deus multiplicando pães e peixes no deserto. E isso gera inveja. Isso gera uma concorrência de roubar aquilo que Deus dá ao povo judeu. Por isso o projeto Filadélfia é de Deus. E os ataques que a minha família sofre é exatamente para discernir de onde vem. Aonde eu vou, Satanás corre na frente e planta um império de bullying induzido, de espiões, para controlar cada pessoa que entra e sai da família e controlar internamente o que eu falo aqui. E corre na frente, coloca no ventilador com vírgulas para criar um bullying induzido de macrosistema. Mas por que o que Satanás faz isso? Exatamente para mim ficar revoltado e reagir com ódio, ira e vingança. Esse é o espírito que atingiu o PT. Então ele quer reagir sem escrúpulos.
Por isso estão tentando matar o Bolsonaro de tudo quanto é jeito agora, com comida envenenada. Por isso só tem um jeito de viver nesta terra. Guardado pelo Espírito Santo de Deus, se você estiver no fluxo do amor de Deus em trânsito. Você precisa estar sobre a obediência do que Deus fala e não que deuses fabricados falam. Por isso a importância de você priorizar um canto de paz, 10% do teu dia para jejuar, orar e ouvir a voz de Deus, e não só falar. Por isso Deus mandou parar tudo aqui e gravar esse áudio. Graças a Deus, nunca faltou pedido, são pedidos pequenos, mas Deus só vai mandando a proporção que eu consigo produzir para entregar para vocês, aonde chegar este áudio, a unção da cura, que você tem e às vezes não sabe. Porque o que Deus vê é o que sai do teu coração, não da tua cabeça. E quando teu sentimento é sincero e bom, querendo o bem do próximo, só Deus conhece. E Ele manda escrever esse áudio para chegar onde precisa chegar. E você que está orando, Deus quer que você entenda o que Deus está falando, porque recebeu a tua oração. Por isso, quando você ora por alguém ou por algum problema, Deus não resolve o problema. Ele vai te ensinar a resolver. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai aumentar o problema, para você enxergar a causa do problema. Porque onde Satanás está, ele fica quieto. Onde ele passou, ele faz propaganda. E você vai querer resolver o problema que passou. Enquanto isso, ele está criando outro problema na tua vida. E Deus não. Deus te mostra onde é que Ele está plantando a semente do ódio, da ira, para gerar em você doenças que, quando você perceber, é tarde demais. Que é o câncer assintomático da alma, que devora a herança de valores da família. Por isso, esse espírito ele é perigoso, porque ele se esconde em gerações. A não ser que alguém busque em Deus uma fé e amor de Deus para semear para quem for chegar depois que você partir. Por isso, a obra de Deus é simples, porque Deus é simples. Ele é Pai de amor. E Ele permite esses problemas no final dos tempos para mostrar que está chegando a hora de ir embora de casa, que é a terra, o corpo da alma, para ir para o espírito, que é santo. Por isso, todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai ficar doente. Só que você precisa discernir se você morre na paz do Senhor Jesus, ou você morre porque Deus cortou, porque você estava contaminando outras pessoas, pensando que estava fazendo certo. Por isso, um dos alvos dessa gravação é exatamente o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo tem um coração bom e tem gente orando por ele. Só que ele está contaminado pelo vício da carência manhosa da idolatria do sexo e das emoções. Por isso, ele não consegue ouvir o que Deus fala, porque senão ele precisa reconhecer que todo o império, entre aspas, de identidade que ele construiu e que a família dele construiu, está em bases erradas. Ele não consegue queimar o santuário de antepassados que o prendem numa genealogia contaminada de valores, de fé, de idolatria, de religião. Por isso, a obra de Deus é simples. Ele mostra a causa do problema. Só que cabe a você resolver o problema. Por isso que Deus dá a prosperidade da unção do discernimento de terra santa. Mas Ele te entrega a semente. Ele não vai te entregar, Ele te dá uma fruta para você sentir o gosto. Só que Ele não vai dar duas frutas. A partir daí cabe a você guardar a semente da fruta que você plantou e semear em terra santa e não desperdiçar, para que haja frutos em multiplicação de pães e peixes. Por isso, a prosperidade do povo judeu.
é o povo mais rico da terra. Só que isso desperta ciúmes daqueles que não têm a unção da prosperidade. Por isso, cria um submundo de espionagem para roubar. Por isso, adultério. O adultério nada mais é do que usar a inteligência ao contrário. Usa toda a inteligência para fazer coisa errada, ao invés de usar a inteligência para multiplicar coisa certa. Por isso tem bactéria espiritual aí. Qual é a bactéria? A manha. Que manha é essa? Idolatria do sexo. Então, se a pessoa não dá o sexo porque a pessoa é viciada em carne, a pessoa reage matando todo mundo. Ou seja, quer matar a própria família, quer matar a origem da dor, porque a pessoa idolatrou a pessoa. E se você não dá o que a pessoa quer, ele quer matar a si mesmo e matar o próximo. É o suicídio. Esse é o demônio. Ele pega a pessoa, cria uma possessão, usa e a pessoa só percebe depois que fez, mas aí é tarde demais. Ou seja, vai ter um grande processo de libertação do complexo de culpa, inferioridade e preconceito social. Só que Deus tem poder para reciclar os últimos. Por isso eu mencionei sobre Raabe, e eu falei na gravação anterior que a Terra é um planeta Geni. Por isso representa, joga pedra na Geni. Representa o quê? Representa exatamente representa exatamente o Chico Buarque de Holanda, aos 90 e poucos anos, tendo que fazer cirurgia no cérebro, porque está com pressão craniana muito forte. Tá? Por isso Deus confirma com fatos. E Ele mandou gravar este áudio exatamente para que chegue nos líderes que estão querendo descobrir como parar a guerra no Oriente Médio, mas não consegue descobrir a causa. Por isso Deus não permite aqui parar a guerra. Então, quando vocês descobrirem a causa, aí Deus para a guerra. E a causa é exatamente essa briga entre a fé judaica de um sistema conservador com uma fé de contestação manhosa, que são aqueles que não aceitam a porta estreita de um conservadorismo para priorizar a pureza dos valores da família, para poder pegar bebê no colo e gerar saúde e não contaminação. Mais ou menos é isso. Eu vou parar por aqui e, se Deus mandar, eu continuo na sequência para revelar para vocês a cura da guerra no deserto de Gaza. Até mais, fiquem com Deus.